Heróis Relutantes, capítulo 14. Na manhã seguinte, Minnie e Clementine estavam de pé, vestidas e prontas para ir momentos antes de Yuri Alfa vir buscá-las. Ela assentiu em aprovação afetada por sua preparação. Não se preocupe com danos às suas roupas, elas foram especialmente feitas para criaturas como você, para que pudessem se transformar e reverter sem causar danos a elas. Minnie e Clementine piscaram surpresas com a resposta preventiva à pergunta que ainda não tinham tido a chance de fazer. A competência casual de Yuri Alfa e a compreensão de suas preocupações as colocaram em alerta por um momento, mas a empregada de aparência adequada com seu cabelo em um coque formal pareceu não notar. Não é de se admirar que tenhamos perdido. Minnie pensou, não pela primeira vez, se até mesmo uma empregada pode reconhecer, antecipar e responder preventivamente a preocupações tão triviais, o que seu mestre pode fazer? Nenhuma resposta foi dada, a empregada de batalha simplesmente seguiu em frente com suas ordens. Os 300 da papa garantiram todos os associados conhecidos do comerciante e do administrador. No entanto, sob controle mental, nenhum revelou conhecimento de onde a cabana onde as crianças eram mantidas está localizada. Mas, após cruzar as licenças comerciais com as propriedades, identificamos alguns vendedores de carne que também têm cabanas, e os comerciantes estão sendo vigiados agora. Será apenas uma questão de horas. E, depois que tivermos sucesso, Clementine deu voz a uma preocupação antiga. Seus olhos trêmulos revelaram a memória aterrorizante do último abraço antes de sua morte. Então vocês duas pertencem a mim. Eu os usarei para caçar as células restantes de Zuranon dentro das terras de reconstrução. Para esse fim, vocês aprenderão alguns dos nossos métodos, e eu me encontrarei com a governadora Henri para que sua polícia secreta expanda sua missão. Qualquer inteligência sobre Zuranon será filtrada para vocês, e então vocês. Yuri Alfa levantou ambas as mãos, tirando-as de onde estavam dobradas corretamente na frente da cintura, pegou a cabeça dela pelos dois lados e a levantou do corpo. Faça isso com elas. Minnie e Clementine primeiro encararam a Dullahan abertamente, então riram quando perceberam a piada que estava sendo feita. A risada suave e fluente de Minnie correu sob a gargalhada de Clementine, que tocou suas lâminas amorosamente. Eu realmente não consigo cortar com isso, mas se eu fizer buracos suficientes ali, acho que isso serve. Ela exclamou. Sangue tarada. Minnie revirou os olhos. Orgulhosamente. Clementine deu um sorriso ansioso para sua monstruosa irmã piromaníaca. Elas seguiram para onde Yuri Alfa os levou, ficando mais confortáveis a cada segundo em sua pele e nas paredes da tumba que as confinava. O eco da pedra parecia certo de alguma forma, de uma forma que não parecia antes de sua transformação. A empregada na frente delas, seus movimentos graciosos, pareciam ainda maiores do que antes, sua confiança fácil, divinamente dada. Quando ela as levou para comer, sem entender bem o porquê, não pareceu apropriado começar até que ela se sentasse e começasse a comer primeiro. O barman com cabeça de cogumelo não lhes deu atenção real. A comida foi trazida, assim como várias porções de bebidas suculentas, como se fossem frequentadores de uma taverna local. Foi um silêncio fácil e confortável que durou até que uma mensagem trouxe a atenção de Yuri de volta para ambas. Temos um local. Yuri anunciou e se levantou. Você irá agora. Elas nem pensaram em questioná-la quando o portal se abriu, eles simplesmente correram e viraram. Minnie olhou ao redor, a floresta era densa, mas seus olhos de leopardo não se perturbavam com as sombras ou a escuridão. Ela pulou e arranhou uma árvore, escalando facilmente até um galho que lhe dava uma visão melhor. Clementine se afastou um pouco e fez o mesmo, sua forma elegante de pantera se misturando às sombras como se ela fosse parte delas, apenas o brilho dos olhos amarelos observadores ameaçava seu segredo. Seus ouvidos se aguçaram ao som de uma voz profunda, áspera, cansada e claramente irritada. Minnie cheirou o ar, tudo era muito mais sublime do que quando ela era uma mera humana. O cheiro de 4 pessoas vinha de dentro. A cabana era simples, uma única janela sem vidro, apenas persianas para fora. Uma única porta larga o suficiente para alguém entrar era a única maneira clara de entrar. Os materiais que a compunham eram toras simples empilhadas com as aberturas seladas com piche comum e um telhado de palha simples que tinha uma camada de piche sobre ele.
Atrás, os uivos dos cães que detectavam sua presença continuavam, mas era evidente que isso era uma ocorrência comum, já que tudo que o caçador lá dentro fazia era gritar para eles se calarem. Aposto meu rabo que um desses cães está sem um dente. Esse tem que ser o cara. Minnie sorriu com a cristalização da certeza absoluta. Ela olhou na direção de Clementine. Um olhar entre elas foi tudo o que precisou e o assunto foi compreendido. Ainda assim, elas esperaram até que aguçaram os ouvidos para o som de crianças chorando. Havia o cheiro de carne assando, mas além disso, nenhum cheiro de cadáveres. Elas finalmente tiveram um vislumbre do alvo através de uma pequena janela. Um homem grande o suficiente para a maioria dos padrões, ele se movia com a graça fácil de um caçador experiente. A alguns metros de onde ele estava, um arco e uma aljava cheios de flechas descansavam. Entretanto, ele não tinha nenhum outro armamento evidente. Era tudo o que precisavam. Minnie e Clementine desceram silenciosamente de seus lugares nas árvores, garras para fora, correram para fora da vista das janelas em pés acolchoados silenciosos para ambos os lados da cabana. Tomando posições, elas fizeram a contagem regressiva. 1, 2, 3. Força menor, golpe penetrante, tackle. Elas ativaram suas artes marciais, agacharam-se e empurraram com pernas extremamente poderosas, esmagando os troncos. A madeira se estilhaçou em milhares de palitos de dente, e o grito uivante do leopardo e da pantera destruiu a coragem como se seus corpos tivessem destruído os troncos. Ele as viu imediatamente, e para seu crédito, não congelou, em vez disso, correu. À sua esquerda e direita estavam monstros, então ele não poderia ter sido culpado por sua resposta, por todo o bem que isso lhe fez, que foi nenhum. Um pé mau estava na frente do outro antes que elas o atacassem em uníssono. Garras rasgaram seus flancos e suas mandíbulas escancaradas agarraram seus antebraços. Ele gritou e arqueou as costas, seus pés se debatendo descontroladamente, sua cabeça para trás. Ele gritou de dor, suas entranhas esvaziaram-se de terror enquanto seus dentes rasgavam sua carne. Demorou segundos até que cada uma percebesse que sua irmã não estava soltando a presa. Seus olhos conseguiram vislumbrar uma outra enquanto ele se debatia impotente. Ele é meu. Não. Ele é meu. Eu o peguei primeiro. Não, eu o peguei primeiro. Cada uma compartilhava os mesmos pensamentos que a outra, e nenhuma delas desistia de suas reivindicações. Então ele entrou em um inferno particular enquanto as duas homens-gatos o atacavam, puxando seu corpo para frente e para trás entre eles, suas garras o agarrando até os ossos, arranhando-os bruscamente, enquanto o leopardo e a pantera tentavam em vão arrancar o direito de machucá-lo ou matá-lo. Ele nunca saberia quem venceu. O sangrento rasgar da carne sendo arrancada do osso, a sensação dela escorrendo como chuva para manchar o chão de madeira escura, os ferimentos renovados que cada um infligia a ele enquanto tentavam encontrar uma vantagem um contra o outro, isso cobrava seu preço. Esse preço era sua vida. Ele pereceu em 1 ou 2 minutos que pareceram 1000 anos, até que sua cabeça caiu e ele morreu. Assim que reconheceram que não havia mais nada de vida dentro do brinquedo, as irmãs perderam o interesse e o jogaram em uma pilha amassada. Eu o peguei primeiro, vadia. Clementine murmurou. Não, claramente eu o peguei primeiro, você é apenas uma vadia gananciosa e sempre foi. Minnie retrucou enquanto elas se afastavam do cadáver quebrado e sangrando. Elas lamberam os lábios para limpar as manchas vermelhas que ele havia deixado ao redor de suas bocas e seguiram o cheiro e o som da vida restante. Isso provou ser ainda mais fácil. A escotilha nem estava escondida. Minnie voltou à forma humana e olhou para a irmã. Chame a Lady Yuri, diga a ela que tivemos sucesso, eu trarei esses 3. Clementine deu de ombros, e depois de se virar, pegou um pergaminho com uma mensagem da bolsa que estava ao seu lado. Minnie desceu para a escuridão. Eu matei o homem que te sequestrou, você vai para casa. Ela fez a declaração sem rodeios, nenhum cuidado real com as crianças lá embaixo sequer passou pela sua cabeça, mas ela tinha um trabalho a fazer, e então ela o fez. Ela viu facilmente no porão escuro, tinha um teto muito baixo, impossível de ficar de pé. Era apenas um pouco melhor do que um vão de acesso, uma área destinada a guardar alguns suprimentos menores, e estava escuro como breu. Vozes pequenas e infantis responderam a ela com choque. Ele está morto. Estamos seguros.
Como você nos encontrou? As perguntas vieram até ela da escuridão, escuridão que não impediu Minnie nem um pouco. Sim, ele está morto, sim, você está segura, e porque somos boas no que fazemos, minha irmã e eu, não que eu vá realmente admitir isso para a vagabunda de sangue. Yuri Alpha nos enviou. Agora, vamos lá, ela deve chegar para você em breve e eu não quero passar o dia todo aqui embaixo, e você? Foi o suficiente para que 3 pares de braços corressem para envolvê-la. Ela se desvencilhou deles com gentileza relutante e voltou para a escada de madeira curta e toscamente cortada. Ela subiu e foi seguida por 3 pequenos, com cerca de 10 anos. Clementine franziu a testa, é estranho não matar testemunhas. Ela pensou enquanto o portal se abria. Os 3 usavam cortes de cabelo de órfão e roupas simples e ásperas, longe das melhores roupas, ainda eram decentemente feitas e sem remendos. Calças tingidas de verde e camisas simples de algodão branco sujo com sapatos comuns que ainda não tinham sido descartados. Ainda mais estranho que um Dullahan cuide de crianças humanas. Clementine ponderou enquanto o portal se abria e Yuri Alpha passava. O trio correu até ela como se ela fosse uma tia querida e envolveu seus braços firmemente ao redor dela, cabelos cor de areia, cabelos escuros e cabelos verdes balançando enquanto eles se aninhavam contra sua cintura. Nós estávamos tão assustados, obrigada. Obrigada. Obrigada, senhorita Alpha. Eles disseram variações disso repetidamente até que a mulher de aparência afetada tirou sua cabeça e a segurou no nível deles. Agora olhem para mim, crianças. Ela disse formalmente, e elas riram e riram de seu truque curioso aparentemente imperturbáveis pelo monstro morto-vivo segurando sua cabeça no nível dos olhos delas. Vocês passaram por algo ruim, e algo que nunca deveria ter acontecido, então não vou fazer vocês voltarem para seus orfanatos imediatamente, vocês podem passar alguns dias como meus hóspedes em minha casa, e depois disso, voltar para suas vidas normais. Mas enquanto eu ajudei a salvá-los, elas realmente fizeram o trabalho. Elas não são pessoas legais, mas trabalham duro. Mas como? Tagun era, tipo, bem, nós achamos que ele era alguém realmente perigoso, mas tudo o que ouvimos lá embaixo foi, e agora ele está. O mais alto dos 3 garotos apontou para o cadáver amassado. Oh, isso é fácil. Minnie comentou, e sentindo a intenção de sua irmã, enquanto Minnie assumia sua forma de leopardo, Clementine assumia sua forma de pantera. O trio olhou estupidamente para as elegantes bestas, os olhos amarelos de Clementine assumiram um toque de travessura, e ela desempenhou o papel, levantando sua mão direita com garras e lambendo-o pelo enquanto sua cauda chicoteava atrás dela. Quando um ronronar começou a sair da garganta de Minnie, Clementine o correspondeu. Ele era um brinquedo divertido, mas quebrava facilmente e nem era carne dura. Minnie comentou casualmente, lançando um olhar desdenhoso para o cadáver. O trio ficou boquiaberto, e Minnie percebeu a maneira como as engrenagens estavam girando atrás de seus olhos, como a história das heroínas mulheres-gato se espalharia. Não foi como eu vi as coisas acontecendo, mas, há finais piores que eu poderia ter. Nós duas, para falar a verdade. Minnie refletiu enquanto o portão se abria. Venham comigo, todos, vocês duas vão praticar um pouco com Cocytus, e vocês 3, vão visitar uma sala de jogos e fazer uma boa refeição, enquanto eu tenho que dar meu relatório para a governadora Henry. Yuri Alpha deu a ordem, e um por um eles passaram pelo portal, deixando-a passar por último, deixando o cadáver para trás para ocupar a cabine vazia.